o esporte, assim, meu emocional decaiu, tanto que eu até comecei a ter acompanhamento com uma psicóloga esportiva. Nesse momento que a minha mãe me colocou, porque ela percebeu que eu tava, tipo assim, tava muito pra baixo. Aí eu Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no Pod Esporte. E hoje eu tô com uma atleta, que ela é uma graça, é uma querida, Sofia Polilira, do Poliesporte. Sofia, obrigada por você estar aqui, minha querida. Seja muito bem-vinda aqui no Pod Esporte. Obrigada a você pelo convite. Meu amor, vamos falar um pouquinho dessa modalidade? Que a gente precisa dar essa visibilidade tão importante que é a dança no esporte? Vamos? Vamos. Então, tá bom. E me fala uma coisa. Como que você começou no poliesporte? No caso, foi no polidense? Como que foi isso? Me conta esse começo. Então, é que lá em casa, o que acontece? A gente tem uma regra, que a partir dos 5, 6 anos, a gente precisa fazer ou pelo menos uma atividade física ou um esporte. A gente sempre foi introduzido desde cedo. Inclusive, meus irmãos são atletas também. Atleta de qual modalidade? Só pra... Então, o mais velho, que é o Rafael, é de polo aquático da Marinha, da Escola Naval. E o Davi, no caso, é ex-atleta de tênis de mesa, né? Que é o ping-pong, mas ele fica pé da vida quando eu falo ping-pong. Que legal. E também de natação. Só que eu sempre fui uma criança muito, muito chata mesmo. Eu odiava tudo, tudo. A minha mãe tentou me colocar em todas as atividades, todos os esportes possíveis, mas eu sempre fui uma criança que, nossa, não gostei. Até capoeira eu tentei fazer, mas nunca foi minha praia. E aí minha mãe, em um momento, chegou pra mim e falou, não, em alguma coisa você tem que ficar. Aí eu falei, então tá, então vou fazer balé. Mas era horrível me levar pro balé, porque eu ficava assim... Eu me arrumava toda capenga, eu chegava e ficava, nossa, mãe, por que você me trouxe pra cá? Não tinha conexão, né? Não tinha conexão, fazia aula de qualquer jeito, já fui até expulsa da aula de balé, inclusive. Olha. Só que aí um dia eu fazia na Débora Coker, né, que é lá na Glória, e um dia desceu um professor... Glória, Rio de Janeiro, né? Isso, Glória, Rio de Janeiro. Desceu um professor vestido de palhaço, chamando as alunas pra aula de circo. E eu falei assim, eu não sabia nem o que era circo, eu só virei pra minha mãe e falei, não, eu quero fazer isso daqui. No mesmo dia, minha mãe me matriculou e no dia seguinte eu já estava fazendo uma aula experimental. E o circo, no caso, é a lira, o tecido, o trapézio, flexibilidade e acrobacias de solo. Tudo isso compõe, então... Tudo isso compõe o circo. São as modalidades de Cirque du Soleil. Perfeito. Fiz a aula, fiquei apaixonada, principalmente pela lira e pela flexibilidade. Tá. Que inclusive lira... Explica um pouquinho para os nossos ouvintes o que é a lira. A lira é um aro, é um bambolê suspenso, que você faz movimentos de flexibilidade, você faz movimentos dinâmicos, você faz acrobacias, que tá no Cirque du Soleil, né? É a dominação, mais ou menos, do Cirque du Soleil mesmo, que compõe os esportes aéreos. E eu fiquei apaixonada na lira. E aí comecei a fazer, né, o circo, eu tinha 6 anos de idade, 6 para 7, mais ou menos, e fui fazendo. E até aí eu não conhecia o pole. Só que eu moro na Tijuca e eu ia de metrô de manhã e eu estudava de tarde. Então, sempre chegava atrasado pra van que me buscava pra ir pra escola. E aí minha mãe começou a pesquisar lugares mais próximos da nossa casa. E ela achou um na Sespena, que no caso é a Circus Fit. Que aí eu entrei e lá tinha a modalidade pole. Só que não tinha pole kids, não tinha pole pra crianças. Só tinha pole a partir de 16 anos, que eu não poderia fazer. Por quê? Porque vinha muito desse preconceito do polidense, né? Entendo. Então... E qual que é o preconceito do polidense? Qual é o que o polidense traz, né, em cima desse preconceito? O que você considera? Explica aqui. Então, é porque o polidense vai para uma área mais sensual. Tá. O poliesporte já é uma área mais acrobática, que já tem competições, né? Tá relacionada ao COI. Tá. Então, por exemplo, enquanto o poliesporte busca movimentos de flexibilidade, movimentos de acrobacia, movimentos dinâmicos e movimentos de força, o polidense ele vai para a área de sensualização e a área mais coreográfica, assim, do pole. Tanto que no poliesporte até a gente tem... Ele busca, né, tipo, a parte atlética da pessoa. E tem até uma regra para meio que distorcer que o poliesporte em competição a gente não pode nem aparecer nossa polpa de fora. Porque Entendi. se aparece, a gente perde ponto, pode ser até desclassificada da competição. Para distorcer mesmo esse preconceito. Que existe muito aqui. Então, nesse lugar que eu fazia, não tinha, porque ainda sofria muito esse preconceito. Só que eu já tinha visto, na semana anterior, um vídeo, assim, de uma menina lá na Europa, se não me engano, ela era da Itália,
fazendo uma apresentação, assim, de pole. E eu tinha até mostrado pra minha mãe, assim, nossa, mãe, olha que coisa linda, adorei. Porque eu sempre gostei muito de esportes plásticos, assim, sempre via muito esportes plásticos. Que é mais a flexibilidade, assim. Só que eu não era muito... Eu gostava de assistir, mas eu não era muito de fazer. Só que o pole era um negócio que eu tinha visto e tinha falado pra minha mãe. Eu acho que seria uma modalidade assim que eu super faria. Então, quando a gente foi nesse estúdio e eu voltei a fazer o circular, comecei a fazer o circular, e tinha o pole, eu pedi pra minha mãe implorar pra eu conseguir fazer uma aula de pole. E aí, ela topou e entrou uma aula de Pole Kids na grade. Que era o pole para menores de 16. Na verdade, você foi a precursora disso. Né? Dentro ali da escola. Isso, que era o pole para menores de 16. E aí eu comecei a fazer o pole. Quantos anos nessa época? Eu tava com 8, mais ou menos. Foi quando eu comecei então o pole. Desde os 8, na verdade, que você tá nessa carreira, vamos dizer assim, como atleta. Isso, desde os 8. E aí, nessa época, também eu entrei pra ginástica rítmica e virei atleta de ginástica rítmica, competi de ginástica rítmica. Mas o seu coração sempre foi? Sempre foi mais dos aéreos, assim, mais dos acrobáticos aéreos. E aí, com 10 anos de idade, ginástica eu competia eu comecei a competir com 9, ginástica rítmica. E fiquei até mais ou menos os 11 anos de idade, 11 para 12 anos, competindo ginástica. Só que com 10 anos de idade, surgiu a oportunidade de eu competir pela primeira vez o pole. Aonde foi? Foi em... Você lembra? Floripa. Foi em Floripa. Tá, a nível nacional. A nível nacional. Tá. E eu competi o pole. Você tem ideia de quanto tempo o pole esporte ele tá como competição? Já está na nossa, vamos dizer assim, fazendo parte do grupo das modalidades esportivas? Se eu não me engano, desde 2010. Tá. É recente, não é muito antigo, não. E aí, surgiu a oportunidade de eu competir. O pole, por enquanto. Fui competir o pole. Aí eu fiquei em 3º lugar na minha primeira competição nacional de pole, na categoria amadora, novice, de 10 a 14 anos, que eu tinha 10 anos. Eu era mais nova da minha categoria, inclusive. Aí eu competi, fiquei em 3º lugar e não parei mais. Só que o que aconteceu? Veio também, uns 2 anos depois, a oportunidade de eu competir a lira. Que era o que eu era mais fissurada, assim, do circo. E aí eu parei de fazer o trapézio tecido e fiquei só na lira do circo. Aí minha mãe virou pra mim e falou: não tem como, você vai precisar... Não tem como você conciliar a escola com mais 3 equipes. Você precisa escolher alguma pra sair. Falei, então vou sair da ginástica. Mas eu não desfoquei 100% da ginástica. Inclusive, uma das minhas treinadoras, assim, de flexibilidade são uma das minhas ex-técnicas da ginástica rítmica, que é a Silvânia. Tá. Eu continuo com ela, então não me dissociei 100% da ginástica. Inclusive, eu ainda vou assistir alguns treinos, eu às vezes participo de alguns treinos, assisto todas as competições que são aqui. Mas aí eu fiquei só no pole e na lira. Daí que surgiu o pole lira. Que antes ela era pole GR. Né? Que as pessoas te conhecem, né? Por Sofia Pole Lira. Isso, daí que surgiu o pole lira. E comecei a competir lira, comecei a competir pole e fiquei aí. Aí em 2022, fui pro meu primeiro mundial, que foi na Suíça, que foi pelo esporte, inclusive, que eu saí pela primeira vez para fora do país. Tá. E como foi o seu resultado na Suíça? Nesse eu fiquei em 8º lugar no pole. Tá. E na lira eu fiquei em 10º. Na lira tinham mais ou menos umas 30 meninas e no pole tinham umas 38 a 40, por aí. O pole geralmente tem mais. E foi minha primeira competição internacional. Uhum. E em 2023 surgiu na minha vida o pole pendular. Que é o pole, só que embaixo é solto. É o pole pendular que existe no Circuit du Soleil também. Aí fui competir. Competi no nacional a lira esportiva, a lira artística, o pole esporte e o pole pendular. Nas 4 eu conquistei 1º lugar e nas 4 eu consegui classificação para o Mundial. Nossa, meus parabéns, que maravilhosa. Incrível. Aí fui nas 4 no Mundial de 2023. Fiquei em 1º lugar no pole pendular, peguei a medalha. Que coisa mais linda, olha aí, eu conquistei o 1º lugar na categoria júnior e bati o recorde mundial dessa categoria. Uau, Sofia, que coisa linda, meus parabéns. E foi na Polônia, inclusive. Nunca imaginei que eu viajaria pra Polônia. O berço, né, da ginástica, né?
tá tudo na Europa. Todos esses esportes plásticos, assim, o auge, assim, é tudo na Europa. Aí eu fui competir. E o ano passado você competiu, Sofia? Como que foi? Então, ano passado, eu acredito que foi um dos piores anos, assim, pra mim, do esporte. Porque eu comecei bem. Até o primeiro semestre foi muito bem, assim. Inclusive, eu competi o nacional em agosto. Consegui a classificação pro Mundial. Só que ano passado, eu abandonei uma das modalidades, que era lira artística. E foquei só nas esportivas. Então, fui no poliesporte, polipendular e lira acrobática. Fui, competi, consegui a classificação no Mundial para as 3. Fiquei em primeiro lugar nas 3 também. Só que aí, no meio do ano, treinando, assim, pra minha festa, que eu tive uma festa de 16 anos, que eu comecei a competir com torção. Comecei a treinar com torção, porque é o que eu quero pro meu futuro, né? Acabei me machucando na coluna, na lombar. Uma lesão, então. É, uma lesão na lombar. Que te tirou, no caso, do Mundial. Me tirou do Mundial. Eu fui assistir uma competição em Cerquilhos, de um outro nacional, só que eu não pude competir, né? Que foi em setembro. Então, eu meio que me afastei do esporte, fiquei 5 meses parada. Eu voltei agora, no início do ano. Tá. E como que foi esse período para você, Sofia? Ficar longe daquilo que você gosta, do esporte que faz sentido para a sua vida, né? Quais foram os sentimentos, quais foram as emoções, o que passava na sua cabeça durante esse período? Então, para mim foi um momento bem desafiador, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Sempre da escola eu ia direto pro treino, aí ficava treinando até de noite, aí tinha curso de inglês, tinha um montão de coisa, sempre fiz muita coisa. E aí do nada veio um baque, vai ter que parar. E para mim foi muito desafiador, porque eu desfoquei de tudo, literalmente tudo. A escola, decaíram minhas notas, o esporte, assim, o meu emocional decaiu, tanto que eu até comecei a ter acompanhamento com uma psicóloga esportiva, nesse momento que a minha mãe me colocou, porque ela percebeu que eu tava, tipo assim, tava muito pra baixo. Aí eu sei que eu desfoquei de tudo. Aí eu comecei a sair em excesso com meus amigos, uma coisa que eu nunca fiz. As minhas notas de escola, fiquei pela primeira vez de recuperação na minha vida, na escola. Então foi um momento bem difícil, mas eu acredito que ter o acompanhamento com o psicólogo me ajudou muito, me ajudou bastante. Porque aí eu comecei a, tipo assim, a voltar ao meu estado normal. Então, eu consegui recuperar no final as minhas notas na escola. O que você trabalhou, assim, né? Quando você estava nesse acompanhamento psicológico, né? Você lembra o que mais você trabalhava? Se era autoconhecimento, se era resiliência, no seu caso, visto que você estava, né, ali com processo de lesão. Conta aqui pra gente. Eu acho que principalmente o meu pessoal, que foi bastante trabalhado, entendeu? Ela trabalhou bastante comigo. O que eu queria pro meu futuro, o que eu queria com o esporte, a importância do esporte na minha vida, sabe? Ela trabalhou bastante isso comigo. E ela trabalhou bastante também a parte dessa parada, assim, ter me afetado, entendeu? Ter afetado na minha vida, ter meio que decaído em todas as áreas da minha vida. Você se sentiu como nesse período? Triste? Eu me senti muito frustrada, principalmente. Que eu não podia fazer... Que eu vi as pessoas fazendo, principalmente assistir a competição, assim, que eu não podia estar lá. Que eu fui assistir. Pra mim, foi um negócio muito triste e que me abalou muito, porque eu não estava ali, entendeu? Enquanto os outros estavam fazendo, eu não estava ali. E eu sou uma pessoa que eu adoro entrar em quadra pra competir. Então, pra mim, foi uma coisa que me abalou muito. Mas eu acredito que esse acompanhamento com a psicóloga me ajudou bastante. Que bom, meu amor. Que bom você trazer isso, sabe? Porque nós estamos num momento onde o atleta, muitas vezes, é visto... Eles são heróis, né? Porque eles trazem pra gente essa vontade de ganhar, de lutar, essa adrenalina toda. Mas são pessoas, acima de qualquer coisa. O atleta faz parte da pessoa. A Sofia Poli Lira, ela faz parte da Sofia pessoa, não é verdade? Então é muito importante você trazer isso, para que as pessoas possam enxergar o atleta, acima de tudo, com as suas questões e com os seus desafios, né? Em falar em desafio, qual foi, assim, tirando esse, que com certeza foi um desafio incrível na sua vida, assim, incrível no sentido de superação para você na sua vida, qual um outro que você pode compartilhar aqui com a gente, que você passou, se é que teve, né? Que você passou e você ficou feliz pelo seu resultado, dentro de uma competição, num grupo de pessoas, como que foi isso?
Eu acho que o meu maior outro desafio, assim, foi que eu treinei em uma equipe e com uma pessoa que não era muito saudável, digamos assim. Fazia parte da equipe? Não, era treinadora mesmo. Era Era treinadora. mesmo? Não era uma coisa muito saudável. Então, por exemplo, O que você identifica como não saudável? era muita pressão psicológica e muito abuso psicológico, principalmente. Muito bom. Então, por exemplo, era tão bizarro, digamos assim, que a minha mãe, nem minha mãe nem meu pai poderiam assistir aos treinos. Não poderiam me assistir até eu competir, não podiam ver os treinos, não podiam ter acesso a nada. Então, meus pais não podiam ter acesso à minha ficha, que ia ser mandada para competição. Meus pais não podiam fazer minha inscrição na competição. Era tudo ela que tinha que fazer. E, inclusive, teve até uma vez que eu fui descontada na competição. Eu entrei com menos 4 pontos, porque ela atrasou minha ficha. Sendo que tinha uma mensagem registrada no meu celular no dia anterior, no último dia, no prazo, né, do último dia para envio de ficha, que ela tinha me mandado, que tinha me mandado a minha ficha. E aí, na competição, cheguei assim, porque a gente recebe a fichinha depois que recebe a nota. Vinha menos 4 pontos por atraso de ficha e por elemento escrito errado na sua ficha. Então, era uma coisa bem bizarra que eu acabei meio que achando que eu tinha um limite, entendeu? Que eu não podia fazer... não era capaz de fazer certas coisas no esporte, não era capaz de fazer certos movimentos. Eram movimentos que eu não podia fazer porque para ela era de outra atleta, que eu não poderia executar porque era daquela atleta e eu não poderia fazer. Então, tinha músicas que eu gostava bastante, que eu queria competir, eu não podia usar porque eram de outra atleta, que já tinha competido anteriormente, que eu só poderia com a autorização daquela atleta. Então, isso criou um bloqueio pra mim em relação ao esporte, que eu só fui desbloquear em 2023, quando eu comecei a ser treinada pela Alessandra Rancan, que é a ex-campeã brasileira, que é minha técnica de pole. Maravilhosa. E pela Serena Pires, que é campeã mundial de poliesporte, que é minha técnica de mastro pendular, que foi com ela que eu conquistei a medalha de primeiro lugar no Mundial. Então, pra mim, foi um orgulho e foi uma grande conquista ter conseguido, né, essa medalha e o recorde mundial, porque ela estava naquele momento que eu consegui o pódio de primeiro lugar e o recorde mundial. Ela estava presente no local. Ela estava presente no local. Então, pra mim, foi muito bom, tipo assim, poder mostrar que eu sou capaz daquilo, entendeu? Porque ela tinha colocado na minha cabeça que eu não era capaz daquilo. Que era uma outra pessoa que eu competia junto que era capaz, bem mais capaz do que eu. Nossa, Sofia, que bacana você trazer isso, sabe? Quantas atletas não passam por isso? Sabe? Quantas atletas, às vezes, estão ali com uma equipe, né, de profissionais que, infelizmente, não estão ali para ajudar a todos, né? Acabam privilegiando um ou outro, né? E aquela pessoa, a outra, se sente ali colocada de lado, né? Se sente excluída, como você se sentiu. E como que você percebeu que, de certa forma, estava tendo um abuso ali em relação, né, ao comportamento com você? Quando que você percebeu isso e de que forma você mudou toda essa estrutura? Conta aqui. Então, foi assim. A primeira coisa, assim, que meus pais tiveram a percepção, que eles acharam meio estranho, foi eles, como meus pais, eu sendo menor de idade, eles não podendo ter acesso a nada meu. Isso pra eles já foi um pouco estranho. Pra mim, eu comecei a perceber no momento em que ela chegou pra mim e falou: vamos competir pendular, que vai entrar esse ano na competição. Eu não queria. Eu queria no início, aí depois eu cheguei nos meus pais e falei: não quero. Porque, nitidamente, ela tinha feito uma coreografia pra mim bem inferior à outra atleta dela. Pra outra atleta meio que sair na frente de mim. Perfeito. Você teve essa percepção? Tive essa percepção. Perfeito. E eu cheguei nos meus pais e falei: eu não quero competir. Só que como meus pais não tinham acesso a nada, eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, e eu não quis falar a princípio o que estava acontecendo. Foi na competição mesmo que meus pais viram o que estava ocorrendo, né? Que o nível de bizarrice que foi a diferença de pontuação das coreografias. Só que como eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham acesso, pra eles era, tipo, eu que não queria mesmo, tipo, pegar mais uma responsabilidade, sabe? De mais uma coreografia. Eles falaram: não, vamos, qualquer coisa ano que vem você não vai, testa esse ano. E eu não tava falando, né? Então eles não tinham como saber.
E aí teve um momento que... O que aconteceu? Esse estúdio meio que faliu. E eu cheguei pra minha mãe, implorei, como era o estúdio que eu treinava, pedi ajuda pra eles montarem um estúdio pra ela e pra mim e pros outros atletas conseguirem meio que treinar, já que aquele estúdio iria fechar. Meus pais criaram um estúdio que tinha um outro nome, que agora é a Flow, que é o estúdio que eu treino, né? Que é esse daqui, o da minha mãe. Ai, que lindo! Que é pra eu herdar futuramente. Ah, maravilhosa. Que tem uma sala minha, inclusive, que agora tem 2 unidades. Mas antigamente tinha um outro nome. E onde são essas unidades? Aqui a gente fazendo uma partezinha aqui. Então, atualmente é uma na Marise Barros. E a outra na Canabarro, só que a da Canabarro vai fechar pra gente abrir em um outro lugar que ainda vai ser divulgado o lugar. Depois você volta aqui pra contar, hein? Tá bom. Eu quero ver tudo aí. Tá bom. Só que esse da Canabarro vai fechar pra abrir em outro lugar. Mas, fixamente assim, é o da Marise Barros, 645, na Tijuca. Ótimo. E aí, criou-se esse estúdio, que tinha outro nome. Aí, começamos treinando e tudo mais. Só que chegou um momento que meus pais, como o estúdio estava no nome dos meus pais, meu pai e minha mãe começaram a assistir os treinos e eles estavam percebendo tudo que estava acontecendo. E eles fizeram uma ligação com essa técnica. E essa técnica soltou na ligação, porque meu pai estava falando sobre a diferença de pontuação das coreografias, que ele sabia que eu podia entregar mais, só que ela não deixava eu entregar mais. E ela virou e falou assim, não, eu literalmente criei uma coreografia com base no que sua filha consegue me entregar. Ela não consegue me entregar mais do que isso. Nossa, que limitante. Fala limitadora. E aí o meu pai tem uma coisa assim, o meu pai tem uma paciência muito absurda, é uma paciência muito boa. Só que ele fala, não pode se mexer com quem eu amo ou com quem é da minha família. Aí meu pai falou, não, a gente vai tirar ela daí. Tiramos ela do estúdio também, tiramos essa parceria daí, criou-se a Flow. Comecei a treinar com a Alessandra e com a Serena. E aí meu pai falou, agora você vai conseguir um título no Mundial. Você vai mostrar pra ela que você é capaz, porque eu sei que você é capaz. Eu treinei muito. Aí a Serena conseguiu fazer uma coreografia que era do meu nível, com as coisas que eu conseguia entregar. E fui lá e consegui a conquista de primeiro lugar e recorde mundial. Que história linda, meu amor. Que história linda. Parabéns. Nossa, você teve, em primeiro lugar, muita resiliência, né? Para você estar aguentando tudo aquilo que você passou, né? Ressignificar toda essa história, essa confusão que ela fez na sua vida e ver o seu verdadeiro valor, a sua potência como uma atleta de poliesporte. Parabéns, Sofia. Obrigada. Nossa, muito bacana mesmo, muito linda a sua história. E me fala uma coisa, essa vida de atleta, né, que você está falando aí, é fácil? Quais são os desafios de ser um atleta de alta performance? Eu sempre gosto de perguntar isso, porque não é fácil, não é uma, né, não dá para romantizar. Tem muita disciplina, muito foco, né, que você tem que ter para chegar a nível mundial. Conta aqui para mim, como que é essa vida de atleta? Então, eu não acredito que seja fácil, porque não é fácil, mas se você gosta, você consegue. Para mim, isso é um fato. Eu acho que as 2 maiores dificuldades para mim é conciliar estudo com a parte de ser atleta e, com certeza, a vida social. E para mim, a maior dificuldade, assim, com certeza, é o fato das pessoas não compreenderem que eu não consigo, meus amigos não compreenderem que eu não consigo sair com eles porque eu tenho treino. Então, tem várias coisas que eu tenho que abolir, assim, porque eu não posso, como, por exemplo, eu treino de domingo a domingo. Então, tem finais de semana que eu vou ter competição, sábados é um dia que eu treino praticamente o dia inteiro, então eu não consigo sair com eles com frequência, é bem raro sair com eles. Domingo, às vezes, eu também não consigo sair. Então, acho que com certeza essa vida social, assim, é bem difícil de conciliar. Só que no esporte, assim, eu tenho bastante amigas, né? Eu tenho a Sofia Oliveira, a Maria Rita e tal, que treinam comigo. Então, ali mesmo, a gente já aproveita um pouco no estúdio.
E a parte do estudo, né? Que é bem complicado, assim, que eu treino, eu treino. E aí, nos intervalos, assim, dos treinos, eu estudo, eu faço meus trabalhos. Aí, no dia seguinte, pra fazer prova, assim, pra mim é bem complicado também pra ficar estudando. Às vezes, eu madrugo estudando. Eu sou bem ruim em exatas. Eu tenho uma dificuldade Você é mais na parte humanas. Eu sou bem mais humanas. Então, quando é prova de física, de química e de matemática, eu madrugo estudando. Eu fico até 2 horas da manhã, 3, assim, estudando bastante. Então, acho que essa parte, assim, de conciliar a vida social e de conciliar os estudos são as minhas maiores dificuldades. Legal você trazer, Sofia, aqui para a galera, né, que está assistindo, principalmente para o pessoal que tem a sua idade, que são jovens atletas que querem estar seguindo, né? Tem que ter essa disciplina, né? Tem que entender que quando tem competição não dá para sair. Por outro lado, quando está ali dentro de um ciclo, né, mais tranquilo, aí sim, a vida social também é importante. Também é importante estar com os amigos, não é? E esse equilíbrio também é muito bacana de se ter. Saber em que momento eu posso estar um pouquinho mais com os amigos, mas em que momento também eu tenho que estar ali mais voltado para o esporte, para a sua profissão, que você começou tão cedo, né? O atleta, ele começa a ser atleta muito jovem, né? E os estudos, quando você pensa nos estudos, o que você pensa no estudo a longo prazo? Existe esse pensamento ou não? O que eu quero fazer? Não, você já é. O que você está fazendo não é o que eu quero, você já é um atleta. Peraí, né? Mas talvez lá na frente, uma transição de carreira, por exemplo, né? Onde você deixa de ser uma atleta de alta performance, né? Você pensa nisso ou não? Penso. O que é? Conta aqui. Então, esse ano é meu último ano competindo. Por quê? Porque o meu sonho, assim, de vida é fazer formação do artista de circo no Cirque du Soleil. Então, eu quero parar de ser atleta para virar artista de circo. E para fazer essa formação, eu preciso começar a fazer os testes, que são o ano que vem, que você precisa do ensino médio completo, que é como se fosse uma faculdade mesmo, uma duração de 3 anos lá fora. Aonde é? No Canadá. No Canadá. Aí, os testes começam a ser feitos ano que vem. Então, eu não conseguiria... Como eu tenho que ficar indo pro Canadá para fazer os testes, eu não conseguiria meio que conciliar as competições e treinar o que eu tenho que treinar para poder competir. Por isso que entrou a contorção na minha vida, porque eu quero fazer nessa formação a contorção, quero me formar em contorção, então eu quero ser artista de contorção. E fazer uma temporada no Cirque du Soleil, que o meu sonho é fazer de Natal, a de Natal e Ano Novo. E depois eu pretendo fazer faculdade de psicologia e me formar na área esportiva. Ai, que maravilhoso! Quer dizer que seremos colegas de trabalho, É o meu sonho. E aí o meu sonho é abrir uma clínica especializada em atletas. Então eu não quero desfocar 100% dessa área do esporte. Eu quero continuar nessa área do esporte, só que não sendo atleta. E aí o meu sonho é abrir uma clínica especializada em atletas. Que tenha tudo. Tenha fisioterapeuta esportivo, nutricionista esportivo, ortopedista esportivo, psicólogo esportivo. Tudo para atletas mesmo, voltado. Porque eu acho que isso também é uma grande dificuldade. É que cada coisa é em um lugar. Exatamente, né? Aí você tem todo atleta ele trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Que é isso que você está trazendo aí. E ter, de repente, essa equipe num único espaço geográfico, vamos dizer assim, facilita muito para o atleta. Bastante. Né? Lindo teus sonhos, lindo seus projetos que você tem de vida e de futuro que você está falando. Realmente, qual que é o futuro? Agora, falando em futuro, né, você está falando de futuro também, qual que é o futuro, na sua percepção, do poliesporte no Brasil e no mundo? O que você diria sobre isso? Ele tem condição de se tornar um esporte olímpico ou não? O que você acha? Eu acho que, com certeza, tem bastante potencial para se tornar um esporte olímpico. Porque a gente já está com as competições relacionadas ao COI. A gente já tem o nacional e o mundial. A gente já tem um número de federação ali para se tornar um esporte olímpico. E a gente estava disputando, inclusive, para 2026, ano que vem, estar nas Olimpíadas. Não é ano que vem as Olimpíadas, é em 2027. 2027. Enfim, nas próximas Olimpíadas. Só que a gente ficou em segundo lugar. Por muito pouco a gente não conseguiu, a gente só perdeu para dança de rua.
Então, eu acho que tem um potencial muito grande e eu acho que tem uma probabilidade muito grande para se tornar um esporte olímpico sem ser nessas próximas Olimpíadas, na outra. E só que a maior potência do pole é na Europa, no poliesporte. Eu acho que a única dificuldade, assim, que meio que impossibilita de vir a se tornar um esporte olímpico mais rápido, é o preconceito que sofre com o pole dance mesmo, né? Porque... Da associação que você faz, por exemplo, Isso. do poliesporte com o polidense, Isso. devido à sensualidade, que o polidense, ele, vamos dizer assim, ele exala, é isso? Isso. Porque, na real, o poliesporte e as outras vertentes vieram do polidense, né? Se originaram do polidense. Só que aí você ainda vê muito esse preconceito. Isso foi uma coisa que eu sofri muito também. Porque eu chego pra pessoa e falo, eu sou atleta. Atleta de quê? Eu sou atleta de pole. Todo mundo associa como polidense. Aí falo, nossa, você faz aquele negócio sensual na barra? Eu, tipo, não faço. É o poliesporte, é diferente. Polidense vai pra uma área sensual. Isso de alguma forma, te incomoda? Já te incomodou ou não? Das pessoas fazerem essa... Né? É aquele que dança ali na barra, de uma forma sensual, ou não? Já me incomoda bastante, hoje em dia não. Porque como eu era muito nova, pra mim era um negócio muito estranho chegarem pra mim e falarem, tipo, eu com 8, 9 anos de idade, chegar... você faz aquela coisa sensual na barra? Sabe? Então me incomodava bastante. Mas agora não me incomoda, porque eu sei que vai acontecer esse preconceito mesmo, até porque o polydance tem uma potência muito forte no Brasil. E o poliesporte se originou do polydance, né? Então, esse preconceito é normal. E o poliesporte também é um esporte muito recente. Começou, assim, as competições, se não me engano, em 2010. Então, é uma coisa muito recente. Então, esse preconceito vai ser bastante visível, assim. Só que agora eu já vejo que as pessoas estão um pouco mais... Já tem uma noção mais do que é o poliesporte, sabe? Do que antigamente. Antigamente era uma coisa muito... Porque tinha muito poucos estúdios no Brasil de poliesporte. Só tinha polidense. E em relação a homens, né? Existe o poliesporte para também o gênero masculino ou só feminino? Como que é isso? Existe o poliesporte para homens também. Tem uma categoria de homens que aí é tipo... No Brasil tem também ou só lá fora? Tem no Brasil? Tem no Brasil. É igual a categoria feminina, que tem de 10 a 14. Aí depois tem de 15 a 17. É igualzinho para os homens. Só que tem muito pouco homem competindo, né? Exatamente por conta desse preconceito também. É igual ao balé. Tem muito esse preconceito, tipo... se o homem faz pole, faz esportes aéreos, então é porque ele é gay e tal. Só que não é exatamente isso, sabe? Tem muito esse preconceito. Nenhum, e se for também não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum nisso. É que as pessoas, elas veem muita maldade hoje em dia. A sociedade tá um pouquinho cruel, né? Elas veem muita maldade. Então, tipo, já passei por muito... Meus irmãos também, eles tinham um pouco desse preconceito. Eu consegui tirar um pouco... Consegui tirar da cabeça deles, então... Meus amigos tiveram muito esse preconceito também. Tipo, se é homem que faz, então... Nossa, gay. Aí eu ficava tipo, mas qual é o problema também se for? Aí eu sacaneio às vezes meus amigos. Vamos fazer lá uma aula e tal comigo. Ele, não quero passar esse papel e tal. De, nossa, não, vou achar que eu sou viado. E eu, tipo... Qual é o problema de acharem que você é gay, ou da pessoa que faz ser gay, sabe? Tem muito problema nisso. Então, acho que os homens se privam um pouco de fazer por conta desse preconceito que sofre. É uma dó, né? Porque o dançar é maravilhoso, né? Sim. Você ter ali a expressão corporal, né? Saber se expressar de uma forma, né, do corpo, sentir esse prazer da dança, é uma coisa maravilhosa, né? Sim, total. Não é? Você gosta muito, né, Sofia? Eu gosto bastante. Que bom, que bom. Estou muito feliz de ter você aqui. E olha só, agora para a gente aqui finalizar, né, levando aqui já nosso papo aqui já para um lugar de final. Se hoje você pudesse escolher, assim, um momento da sua carreira que você falasse assim, nossa, esse momento foi um dos momentos mais maravilhosos que eu tive, que eu não vou tirar nunca assim da minha cabeça, que eu fecho os olhos e eu lembro dele. Qual é esse momento? Não, com certeza o Mundial de 2023 na Polônia, que
tá com, tipo assim, com pessoas importantes pra mim, né? Com técnicas que sempre me valorizaram e sempre me deram muito apoio ao meu lado. Pra mim, com certeza, esse momento de estar representando seu país, né? Porque, como eu vejo muitos atletas falando, eu defendo 100% o fato de que tá representando seu país com o esporte que você ama é uma coisa sensacional, um sentimento sensacional. E ainda mais você conseguir um título muito importante, né, pro seu país. Porque o Brasil, inclusive, é um dos melhores países no poliesporte. Nos esportes plásticos, eu digo. Inclusive, a gente vê na ginástica rítmica e tal, que não é muito falado, mas tem resultados sensacionais no esporte. Na ginástica artística, que a gente teve a Rebeca Andrade, a gente tem a Flavinha e tal. É muito sensacional. O pole é um esporte muito forte no Brasil. O Brasil é muito forte no pole. Tanto que, em 2023, a gente só perdeu pro México de melhor país no esporte. Então, tá ali, poder contribuir para isso, receber um título tão importante, que é a medalha de primeiro lugar e o recorde mundial, é sensacional. Para mim, foi, tipo, o melhor momento da minha carreira, assim, de atleta. E que momento, né? Realmente um momento incrível. E você acaba sendo a voz disso, né? Você está trazendo essa voz, você está trazendo a importância do poliesporte. Porque o Brasil é um país tão... com tantas modalidades, né? Um país tão grande, né? Que temos tantas modalidades esportivas aí para todo mundo poder participar e às vezes ficamos focados em 2, 3, 4, né? Futebol, vôlei, né? Natação, judô e tal. E não, tem tantas outras. Então, a esgrima que está vindo aí de uma forma tão sensacional, você trazendo, né, essa voz maravilhosa aí do poliesporte. Muito obrigada, eu fico muito feliz e uma honra tê-la aqui falando de uma forma tão linda da sua história, né, da sua vida tão jovem, mas com uma história tão bonita já de resiliência, de ressignificação, falando de um futuro, né, que é tão importante os jovens entenderem isso. Eu sou atleta hoje, mas uma hora eu não vou ser, uma hora eu vou deixar de ser atleta. Será que muitos pensam isso? Você pensa. E isso é muito importante. Essa voz que você traz com tanta maturidade é algo realmente muito valioso. Sofia, muito, muito obrigada por você estar aqui. Agora aproveita e deixa aqui tua rede social, de novo o endereço, da onde você treina. Conta tudo aqui. O meu Insta é Sofia Poli Lira, com 2 Es no meio, Poli e Lira. O meu TikTok é Sossô Rodrigues, mas eu vou mudar pra Sofia Poli Lira pra ficar mais fácil. E o estúdio que eu treino, que é da minha mãe, é a Flow Up Tijuca, que fica na Rua Marise Barros, 645, na Tijuca, Rio de Janeiro. Olha aí, pessoal, bora seguir a Sossô, que ela está ali arrasando no poliesporte, trazendo essa representatividade tão linda dessa modalidade para o Brasil, enchendo a gente de orgulho. Agora, eu tenho aqui uma lembrancinha para você, um presentinho para você, claro, né? Olha só, não poderia faltar aqui a canequinha do No Pode Esporte, como uma representatividade aí. Obrigada. Dessa participação maravilhosa que você trouxe. Eu tenho uma coleção de canecas lá em casa. Ah, é? Ai, que gostoso. Obrigada, meu amor, mais uma vez por tudo. E olha, eu te desejo muito sucesso na sua caminhada aí como atleta e também nessa nova aí que você está buscando dentro do Circo du Soleil. Tenho certeza que eles vão estar sendo, assim, privilegiados de ter você. Eu que agradeço. Gostou, pessoal? Então curte, compartilha e a gente se vê no próximo episódio No Pode Esporte. Até lá!